Hoje de manhã, quando eu recebi essa possível saída do André do Corinthians, fiquei me perguntando se vai ser algo bom ou ruim. As coisas na vida a gente tem que analisar os dois lados da moeda, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica Nanun. Se inscreve no canal, manda o seu alô. Vou pedir um favor. Se inscreve, porque a gente tá indo rumo a 5K. 5 mil inscritos aqui junto comigo. Falta pouco, me ajuda a atingir essa meta. Corinthians, você me ajuda me fazendo feliz, ganhando, somando pontos no Brasileirão. Já estamos classificados para Libertadores. Que venha o Estudiantes. Estudiantes pode vir, porque o Corinthians está preparado. Eu estou trazendo esse voto de confiança, Corinthians, porque eu sei que esse grupo aí está comprometido. Jéssica, por quê? Você acha que eles estão só de olho na premiação? Corinthians já faturou uma casa bem, né, uma casa numérica bem considerável para ajudar no caixa. E um ponto principal, esse André, né, nosso querido André, que muitas vezes eu critiquei. Eu não sou fã do André. Tem jogadores nesse Corinthians que a gente respeita, né, porque são profissionais. Mas o André, ele já arranhou algumas vezes a imagem do clube, já atrapalhou a equipe. Porém, agora eu quero destacar um ponto. E eu quero saber se você acha isso bom ou ruim. Com os desfalques, o André começou a se mostrar uma peça-chave, uma peça importante. E é curioso porque até eu fiz um vídeo na rede vizinha elogiando o André. Foi como se ele se tivesse se tornado essa válvula de escape na hora das substituições ali que o Fernando Diniz faz durante os jogos. Lógico que eu não vou levar como parâmetro os últimos 3 jogos no Brasileiro, porque eu acho que tá oscilando demais, estamos numa fase difícil. Você acha que essa fase vai passar? No próximo jogo? Eu posso confiar? Deixa teu palpite. O ponto-chave é a receita financeira. Corinthians Paulista, dívida bilionária, não é uma particularidade do Corinthians, tá? Você fica falando do meu Corinthians aí, mas o teu clube do coração, o teu time do coração também tá devendo uma grana infinita. Lógico que o Corinthians vai ser o destaque porque é um gigante e o Corinthians, né, tem essa visibilidade mundial. O clube maior vai chamar mais atenção, mas vários times da Série A, mais de 13, inclusive, já estão aí com uma dívida bem gigante. Lógico que a galera só fala de Corinthians porque o Corinthians é o mais importante do futebol brasileiro. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui. O André, né, ele foi aí feito uma proposta para sair. Lógico que a diretoria está tentando valorizar o jogador, vai fazer um jogo duro. E aí, vazou os números aí. Galera falando, Jéssica, ó, 13,5 milhões, 15 milhões. Eu recebi um valor um pouco maior aqui na minha fonte, que falou, Jéssica, ó, a casa ultrapassa X milhões. Não vou revelar, Corinthians está contando aí com esse momento sigiloso, vamos respeitar essa negociação do clube, porque, de certa forma, quando vaza os valores, né, acaba atrapalhando um pouco negociações, mas vamos pensar aqui. Essa possível saída do André ajudaria a pagar essa dívida bilionária que o Corinthians tem hoje. Porém, fico me perguntando se a grana que chegaria com a saída do André seria mesmo bem usada? Seria um recurso bem usado? Isso é um ponto preocupante, porque eu já vi esse Corinthians, não só nessa diretoria, em vários outros momentos, pegar o valor que arrecadou com venda de jogadores, com parcerias, e não usou o recurso da melhor forma. Isso é um ponto preocupante, né? Vamos pensar aqui. Número 2 é a valorização do André. Lógico que eu te falei que eu não sou muito fã, mas reconheço que em alguns momentos ele manteve uma regularidade legal. Então, acho que seria um espaço para o André conseguir não só realizar esse sonho profissional, ele já deixou bem óbvio que ele quer jogar na Europa, isso traz, né, fala assim, então vai, então, não quer ficar no Corinthians, então vai embora. Lógico que a gente entende que todo atleta, tanto no feminino quanto no masculino, querem ser reconhecidos, querem jogar com a amarelinha numa Copa do Mundo também, por exemplo. Mas além disso, ele vai ganhar uma experiência que talvez, quem sabe, no futuro ele volte. Eu lembro muito do Malcolm, né? Que a galera fala, vamos trazer de volta. O próprio Wesley também, né? Então, assim, eu não vou lembrar do Pedrinho, não, porque aí você vai tocar numa ferida que a gente ainda não superou. Mas acho que os reservas, né, por exemplo, acabam ficando assim, poxa, então o jogador vai embora, vai surgir uma oportunidade para quem tá ali no banco. Acho que seria uma oportunidade interessante. Desde a época que, lembra daquela proposta do Milan? Eu achei que o André foi um pouco superestimado. Eu acho que esses números que o Corinthians vem negociando são até bem interessantes. Não só por valorização do André, um valor legal de mercado, lógico que com o tempo ele ganhando experiência vai se tornar um jogador mais caro, porém, apesar do caos que o Corinthians vive, sabe? A marca do clube também
tem ali os seus altos e baixos. E aí vem o terceiro ponto positivo desse Corinthians, é a oportunidade para esses jogadores da base. Lógico que o Diniz, ele não gosta tanto de trazer essa pressão para os jogadores mais jovens, isso é excelente, tá, Diniz? Continua nesse ritmo que tá bacana, porém, se o André sai, talvez abra ali uma possibilidade para a gente trazer um novo nome da base desse masculino. Igual a nossa querida Emily Lima, que também faz um trabalho legal, e também está trazendo algumas brabinhas para fazer parte do profissional feminino. Mas vamos para os pontos contras, porque a vida não é uma coxinha e a gente tem que lembrar que tem pontos negativos também. Toda negociação tem ponto positivo, ponto negativo. Enquanto eu vou aqui para a gente falar do primeiro ponto negativo, deixa seu like para a gente interagir. Então, a primeira questão que eu fico me perguntando, quem que vai fazer essa parte importante no meio campo? Por quê? Hoje o Corinthians já não tem tantos reservas para manter um bom ritmo. Aí eu vou ter que usar o exemplo de quem? O jogo diante do Curitiba. Porque você tem um time misto que não consegue manter nem 60% do que o time profissional ali, o time titular, consegue fazer. Lógico que o André, ele acaba sendo um dos titulares absolutos, Fernando Diniz conta tanto com ele, e vários jogos eu lembro, eu ficava assim, por que o Fernando Diniz está contando tanto com o André, se o André nem consegue produzir tanto? Mas acho que depois de alguns jogos, o André conseguiu, de certa forma, um pouco, vou elogiar muito não, um pouco, ele conseguiu enfraquecer o quê? A marcação do adversário. E isso trouxe para o Corinthians um poder um pouco mais interessante. E acho que na transição defensiva, a gente às vezes coloca muito a responsabilidade no Hugo Souza, mas o André também acaba ajudando ali o Ranieri fazer um sistema mais equilibrado. É um ponto interessante, é bom lembrar. Vamos para o número 2, outro ponto negativo. Se o André sair, a gente vai ter essa dificuldade de reposição. Corinthians, você quer deixar a gente doido. Eu tô sentindo esse clima, a gente já é meio louco. O corintiano já é meio doido, e aí agora com esses desfalques no Corinthians, as lesões que não param de crescer, de 6 lesionados, subiu a lista para 10 lesionados, o que é algo que também acontece no feminino. Mas um ponto importante, antes de falar sobre essa dificuldade de reposição, o time feminino, apesar das lesões, está conseguindo manter um desempenho interessante. É um time que tem uma sinergia legal, diferente do masculino. Você tira 2, 3 peças ali do time titular, parece que o reserva não consegue manter um 60% do ritmo. Isso é algo que me preocupa. Mas vamos falar então. Corinthians não consegue trazer outro nome nem assim muito rápido, sabe? E isso acaba agravando muito mais o problema dessa faixa central. A faixa central que nos deixa malucos. Não dá para contar só com o Ranieri. Eu sei que tem o Carrilho, né? O Papi. A gente gosta demais dele. Mas ainda assim tá oscilando. E aí, se para você sobrecarregar, por exemplo, quando o Garrote voltar, aí você fala assim, nossa, vai sobrecarregar de novo. Perigoso sair de novo, ficar mais um mês fora. Daqui a pouco é dezembro, a lesão atrapalhou, a gente não conseguiu fazer nada. E aí vem um perigo. É descer mais na tabela, nesse Brasileirão. Eu achei que esse ano eu não ia sofrer tanto em Brasileirão, produção. Eu achei, Corinthians, que tu ia conseguir se organizar. Mas vamos para o terceiro ponto, porque o show não pode parar. Terceiro ponto negativo, se o André for embora, qual que é esse impacto? É uma identidade tática. Você vai falar, Jéssica, fala direito, tá falando bonito por quê? Essa ideia de padrão de jogo, sabe? O padrão de jogo, a ausência do André vai fazer o quê? Vai fazer o Fernando Diniz improvisar de novo. Nossa, a gente já tá jogando no improviso, Corinthians. Tu quer improvisar ainda mais? Isso é um ponto que eu fico muito preocupada. Lógico que existe um sistema que tá tentando se encaixar, mas o padrão de jogo nunca vai evoluir se a todo momento o Fernando Diniz tiver que improvisar. Ah, pega aqui, faz aqui, traz o lateral para ser zagueiro. Coloca o Ranieri também na primeira linha para ajudar. Não existe isso, vai ficar muito complicado. A gente tem um Corinthians que está desenvolvendo uma filosofia de jogo legal, está conseguindo, mesmo aos trancos e barrancos, estamos tendo números até razoáveis. A saída de bola não tá boa, Corinthians, me desculpa, mas tu tem que arrumar isso. Agora, se você enfraquece a sua própria marcação, você vai se tornar vulnerável. Aí o adversário vai chegar. E aí eu lembro muito do Ajax em 2023, que teve muito essas questões aí, uns talentos que foram formados na base, não foram usados, aí depois fizeram negociações, venderam
a preço, né, de uma coxinha com refrigerante e ficou muito barato, o clube acabou saindo no prejuízo. Por que estou usando isso como exemplo? Para que o Corinthians entenda que a negociação tem que ser feita com uma visão de pelo menos médio prazo. Falar, ó, vamos vender? Legal, mas será que dá tempo de trazer uma peça para repor? Se não trouxermos uma peça, será que o Diniz consegue atingir um ritmo bacana sem o André? Será que estão sendo feitos esses planos, sabe? As possibilidades. Um bom gestor, ele sabe fazer boas projeções. Se fizermos isso, vai dar isso. Se fizermos o plano B, vai gerar C. Então, essas projeções, elas têm que existir. Eu espero que isso esteja acontecendo. Lembro muito desse Ajax 2023, porque o time desmoronou, porque não conseguiu projetar o impacto de saídas assim, de jogadores importantes para eles na época. E eu temo muito que o Corinthians sofra com isso. Lógico que a gente vai seguir na torcida, vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos da vida desta corintiana que vos fala. Deixa aí seu alô, manda sua mensagem, que eu adoro trocar ideia com vocês, lendo, interagindo. Vamos junto, conectados. Corinthians Paulista, desde 1910. Muita alegria, muita... Teve umas tristezas aí, mas assim, vamos focar nos momentos bons. Dias de luta, dias de glória, os dias de glória vão chegar. Vamos, Corinthians, pra cima, Timão. Lembra, beba água e vai, Corinthians.